E não há nada mais belo do que a santidade do nosso Deus. Quando uma coisa é feia, causa repulsa para a gente, naturalmente. Foi Deus quem colocou isso, essa distinção entre o feio e o belo. E uma desconstrução que tem sido feita nos últimos anos é a mistura do feio com o belo. Mas Deus colocou dentro de mim e dentro de você essa identificação daquilo que é feio e daquilo que é belo. E como disse, não há nada mais belo do que a santidade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos adorar o Senhor com a sua palavra. Mas antes de chamar o pastor Célio, eu quero ler mais um trecho do livro O Peregrino. E aqui, mais ou menos na metade do livro já, é uma luta, uma disputa, uma batalha que cristão tem com um demônio chamado Apolion. Você já deve ter visto o filme. E aí, no embate, o cristão responde a Apolion. O fato de ele não libertá-los ainda tem por objetivo testar o seu amor. Ver se até o final se manterão fiéis. Quanto ao triste fim que você diz está reservado a eles. Isso lhes traz muita glória, pois no presente não esperam libertação. Aguardam sim a glória vindoura, e certamente a terão quando o seu príncipe vier na sua glória e na glória dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero convidar o pastor Célio, vou pedir para o pastor Claudio orar pela vida dele. Graça e paz, irmãos, amém. Parabéns à quarta igreja, né, por mais um ano, né, de existência, de história, né, que Deus continue escrevendo a história desta igreja, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por esta ocasião, ó Deus, de festividade, de celebração na tua presença, por mais um ano de existência dessa comunidade, ó Deus, aqui na Vila Kennedy, no bairro Kennedy. Muito obrigado a Deus também pelo momento que nós tivemos de comunhão, de louvor, de adoração, as orações que foram dirigidas a Ti por meio do Teu Filho Jesus. E agora, Senhor, haveremos de escutar a Tua palavra, ó Deus, através do Teu Filho, pastor Célio. Que o Senhor possa usar o Teu Filho com graça, direcionar, ó Deus, assim, as palavras, ó Deus, que Ele estará ministrando nesta noite. E que nesta noite, ó Deus, os corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa pegar, ó Deus, cada oração, cada frase, ó Deus, que for dita através do Teu Filho, distribuir dentro dos corações, ó Deus, trazendo suprimento das necessidades espirituais, libertação, cura, restauração para o louvor da Sua glória, Pai. Então, neste momento, Senhor, glorifica o Teu nome através da Tua palavra, mais uma vez, e através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, motivo de grande alegria estarmos nessa noite celebrativa aqui com vocês. Eu quero louvar o Senhor novamente pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Eu lembro que um ano e alguma coisa, nós estivemos aqui trazendo a palavra do Senhor no momento e estivemos falando para as famílias. Foi um momento muito rico e o Senhor nos traz novamente aqui nesse momento celebrativo desse 21º ano dessa igreja. Que Deus continue abençoando essa igreja, fazendo com que ela possa crescer em todos os sentidos para a glória do Senhor nosso Deus. Estamos aqui também nessa noite com a nossa família. Eu quero pedir a ela que se coloque de pé, minha família, minha esposa Roberta e a minha filha Júlia e Noemi.
elas não vão poder ficar de pé, porque uma está dormindo nos braços dali, viu, irmãos? Eu peço desculpas por isso, mas eu louvo a Deus pela minha família. Família é a base de tudo, não é? Família é a base de tudo. Então, meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20. Desde já eu me alegro também, irmãos, conversando com o pastor Augusto. Pastor, quanto tempo eu tenho para pregar a palavra? Ele disse 1 hora. Eu fiquei espantado, 1 hora, muito bom esse tempo. Se a igreja suporta 1 hora escutar a palavra, ele disse, tranquilo. Eu digo, que bênção, irmãos. Nesses tempos de hoje, não é? Tudo tão rápido, tudo fast. Então, uma igreja que está disposta a ouvir a palavra 1 hora é muito bom. Então, que bênção. Mateus 16, versículo 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus nos abençoe por meio da sua bendita palavra. Meus amados, se alguém lhe perguntasse, pessoalmente, diretamente, o que é a igreja? O que viria logo na sua mente e você iria falar? O que é a igreja para vocês? Para muitos, meus amados, a igreja hoje é tão somente um clube religioso. Para outros, é um lugar de reunião de fanáticos. Para outros, é tão somente um ambiente barulhento. Mas a visão que me chama mais atenção, em um certo livro que eu li, é que a igreja, para muitos, é uma instituição fracassada. Para muitos, a igreja é uma instituição fracassada. De forma que na Europa hoje, é dito como um continente pós-cristão. Nos Estados Unidos, uma certa pesquisa mostra que toda semana fecha pelo menos uma igreja. E no Brasil, um dos grupos que mais cresce é o grupo dos chamados desigrejados. Por isso, meus amados, diante desse cenário, muitas pessoas hoje acreditam que não vale mais a pena você fazer parte de uma igreja local, você se congregar, você se tornar membro de uma igreja. Está crescendo em nosso meio cada dia mais as pessoas que se dizem cristãs,
mas querem viver sem unidade, sem comunhão, sem ajuntamento, sem serem membros de uma igreja, se alimentando na internet. E muitos estão com a tendência, irmãos, de enfraquecimento da fé por causa dessas coisas. Porém, meus amados, diante do descrédito de muitos para com a igreja, diante do esfriamento, o que a palavra do Senhor vai nos mostrar é que a igreja, irmãos, não é fracassada, a igreja do Senhor é vitoriosa, apesar da visão de muitos. E nós podemos afirmar que a igreja é vitoriosa, a igreja continuará a avançar, não por causa dos homens, não por causa dos ícones da internet, não por causa do seu caixa, se ela tem muito dinheiro, não pela posição social dos membros de uma igreja local, mas a igreja continuará avançando, a igreja é vitoriosa, irmãos, por causa do seu fundamento, por causa do seu fundador, que é Cristo Jesus. E aqui nesse texto nós podemos observar isso. Os motivos porque a igreja do Senhor é vitoriosa. Os motivos porque nós, irmãos, devemos continuar congregando, devemos continuar trabalhando e firmes em Cristo, apesar do esfriamento de muitos. A igreja é vitoriosa e aqui nós temos os motivos. O primeiro motivo que nós podemos encontrar nesse texto, a igreja é vitoriosa, irmãos, por causa do seu fundamento. E qual é o fundamento? Jesus Cristo. A palavra nos mostra que Jesus estava caminhando com seus discípulos, e ele foi, não por acaso, nada, irmãos, no ministério de Jesus é por acaso. Ele está indo com os seus discípulos, veja o lugar, a ênfase do autor aqui, do escritor, ele diz que ele vai, Cristo Jesus com seus discípulos, para os lados de Cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Por que está aqui? Isso era uma região montanhosa, irmãos, a 46 quilômetros do nordeste do Mar da Galileia. Era um lugar onde morava de forma predominante gentios, não judeus. O território, irmãos, era um centro de adoração pagã. Ali, irmãos, existia adoração ao Baal sírio, ali existia adoração ao deus Pan grego, ali existia um templo de mármore magnífico, mármore branco, em adoração, irmãos, aqui a homens, adoração ao imperador romano César. E percebam, esse local aqui, irmãos, tinha uma ênfase muito grande. Tinha o local de adoração, os locais, os santuários ali, e existia no centro uma pedra muito grande e rochosa. Perceba, Jesus está indo para esse local, e não é por acaso. E foi nesse local que Jesus escolheu para revelar a sua identidade, revelar, irmãos, que o fundamento da igreja não está em homens, não está em outra coisa, senão nele mesmo. E quando chega nesse local, Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo que eu sou? Esse texto, essa expressão Filho do Homem, é um texto cunhado lá do profeta Daniel, que quer dizer o ancião de dias, aquele que é poderoso, aquele que é glorioso. Quem diz o povo ser eu, o Filho do Homem? Quem diz o povo que eu sou? E os discípulos, eles vão responder segundo o que era predominante no tempo. Os discípulos vão responder de forma comum, como as pessoas estavam dizendo. Estavam afirmando que Jesus como um grande profeta. Ele diz, olha, uns dizem que tu és João Batista. Nesse tempo João Batista tinha morrido, tinha sido decapitado. Herodes vivia atormentado. Por quê, meus amados irmãos? Alguns acreditavam que João Batista tinha ressuscitado e era Jesus. E eles disseram, olha, alguns dizem que tu és João Batista. Outros dizem, olha, tu és Elias.
Por quê? Porque no final do livro de Malaquias, falava que Elias iria vir novamente, antes do grande dia do Senhor, antes do Messias vir, Elias ia vir. Então diz, olha, tu és Elias. Outros dizem, tu és Jeremias. Isso não é por acaso, porque, meus amados, na cultura judaica, eles acreditavam que Jeremias não tinha morrido. Jeremias estava, irmãos, vivo. Jeremias era imortal, e Jeremias iria vir também para trazer novamente a arca do Senhor que estava perdida. Então eles vão afirmar que Jesus é como se fosse um grande profeta. Mas Jesus responde: mas vocês o que dizem? Mas ele continuou: e vocês o que dizem que eu sou? Veja, as multidões estão dizendo isso, mas vocês o que dizem que eu sou? E nesse momento, irmãos, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: tu és o Messias, tu és o enviado, tu não és o precursor do Messias, tu não és somente um grande profeta, tu és ungido de Deus, tu és aquele que o Pai enviou para a salvação, tu és o Cristo, e não somente tu és um homem, tu és Deus encarnado, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, nesse momento, o Senhor diz: tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, tu és mais que feliz, tu és um homem ricamente abençoado, porque não foi carne ou sangue que te revelaram. Isso não é um conhecimento meramente teológico, isso é revelação do próprio Deus. Tu és bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus te revelaram isso. E aqui agora ele vai fazer a grande declaração: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, nós podemos ver o motivo por que a igreja do Senhor ela é vitoriosa. Nós vemos aqui que a igreja é vitoriosa, irmãos, não é porque está fundamentada em ninguém, mas porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Ele está dizendo: tu és Pedro, tu és pequena pedra. No grego, Pedro, tu és pequena pedra. Tu és, em outras palavras, pequeno, tu és pecador. Tu precisa de salvação. O fundamento da igreja não és tu, Pedro. Ele diz: tu és Pedro, pequena pedra, mas sobre esta pedra, que pedra? Essa confissão que tu falaste, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa confissão, sobre essa pessoa, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmão, está o fundamento porque a igreja não é fracassada, ainda que esteja na boca de muitos. Por quê? Porque ela está fundamentada, irmãos, em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Ele está dizendo: Pedro, você é uma pequena pedra, mas eu edificaria a minha igreja na rocha sólida da verdade que você acabou de pronunciar, que sou eu mesmo. Aleluia. Jesus mesmo disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Paulo disse que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é a pedra angular, irmãos? É aquela pedra que, quando vai se fazer uma construção na antiguidade, ela se coloca ali. É a pedra que dá sustentação e alinhamento à edificação. Essa pedra, irmãos,
É uma linguagem simbólica para mostrar que a igreja do Senhor, que é o povo do Senhor, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as culturas, povos, línguas e nações, ela é vitoriosa, não por causa de qualquer coisa, mas por causa do seu fundamento, que é Cristo Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja é vitoriosa porque foi construída sobre, irmãos, aquele que desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele, irmãos, que foi concebido sem pecado, que viveu sem pecado, que morreu sem pecado, mas morreu pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e voltou ao Pai, está sentado à direita do Pai, e um dia voltará para buscar a sua igreja, e julgar vivos e os mortos. Assim como é certo, irmãos, que uma casa ela fica de pé por causa do seu fundamento sólido, a igreja está de pé e continuará de pé por causa do seu fundamento, que é Cristo Jesus. Jesus está dizendo: olha, não é essa rocha aqui, que existe aqui no centro, essa rocha sólida onde se faz sacrifícios, não é sobre você, Pedro, mas é sobre mim que a igreja está edificada, e nada, nem o inferno poderá vencer a igreja, porque eu sou o fundamento dela. Aleluia. Meus amados, vale a pena nós continuarmos firmes, nós nos congregarmos e continuarmos servindo ao Senhor, porque a igreja, irmãos, tem como seu fundamento Jesus Cristo. Irmãos, pessoas começam trabalhos, edificam trabalhos, e Deus chama ele, porque Deus abre mão dos seus servos, mas nunca do seu trabalho e da sua obra. Quando uma pessoa quer se colocar como fundamento da igreja, ele não é o fundador, ele é o afundador da igreja, porque essa obra está firme em 21 anos, porque o seu fundamento é Cristo, não é homens. E assim até a volta de Jesus, ela continuará firme, irmãos, porque o seu fundamento não são homens, é Cristo Jesus. Meus amados, por que a igreja é vitoriosa? Por causa do seu fundamento, que é Jesus Cristo. Mas veja a segunda revelação. Por que a igreja é vitoriosa? Por causa, irmãos, do seu edificador. Veja, o fundamento é a base, mas tem aquele que constrói a igreja. Agora perceba, Cristo é o fundamento, mas também Ele é o edificador, Ele é o construtor, Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. Ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a pedra, nós somos pequenas pedras, e Ele mesmo é o arquiteto e edificador. Irmãos, com base no fundamento que é Ele prometeu que iria edificar, construir a sua igreja. O que significa isso, irmãos? Ele está falando aqui que Ele continuará, e como Ele tem continuado até o fim, séculos por séculos, Ele continuará edificando a sua igreja, ou seja, chamando pessoas para si, resgatando pessoas com o mesmo fundamento. Qual é o fundamento? Pessoas que creem que Ele é o Messias, e que Ele é o Filho de Deus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ele manifesta aqui, meus amados irmãos, que a igreja é de propriedade sua, ou seja, eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja do pastor, não é a igreja do presbítero, irmãos, não é a igreja, irmãos, de um grupo. Nós temos presenciado hoje, irmãos, famílias querendo ser donos de igreja, pessoas que abrem, irmãos, CNPJs, colocando o seu nome. As pessoas estão ali naquele local congregando, pensando que é uma igreja, mas não é igreja, é uma empresa. Jesus não tem parte com isso.
Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Perceba que ele está falando aqui, irmãos, um fundamento da igreja, mas que ele também é o arquiteto, e a igreja é dele. Ele nos chamou para sermos cooperadores, mas ele, irmãos, é o fundamento, o arquiteto, ele é o dono da igreja, porque quem morreu, irmãos, por nós, não foi homens, não foi líderes, foi Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, é Ele que nos chama, é Ele que nos edifica, é Ele que nos fortalece e nos levará até o fim. Nessa construção, irmãos, Ele está ativamente trabalhando, porque Ele é o edificador. Nós somos os cooperadores, mas Ele é o edificador. Nós estamos trabalhando, e só podemos trabalhar porque Ele é o edificador. Ele disse, e Ele prometeu, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas perceba que antes, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa promessa é para aqueles que estão envolvidos na sua obra, primariamente. Ou seja, Ele está dizendo: vocês vão, vocês são meus cooperadores, mas eu é que estarei fazendo através de vocês, porque eu sou o edificador. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Meus amados, ter Jesus como o edificador da igreja é glorioso. É saber que nós não estamos sós na realização da sua obra. Por mais que haja dificuldades na edificação, no final ela será plenamente construída, formada e preparada para o grande dia, meus amados. Isso é glorioso, principalmente para aqueles que são líderes, pastores, líderes de departamento. A pessoa está labutando na obra, e muitas vezes a pessoa não vê avanço na maturidade espiritual, no crescimento. Mas por que essa visão? Porque nós esquecemos que o edificador não somos nós. Nós plantamos, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E Ele sempre dará o crescimento, porque a lavoura é dele. Nós estamos apenas trabalhando. Eu me lembro do testemunho do missionário Ronaldo Lindório. Ele foi, irmãos, para a alta mata, floresta. Pegou o avião, desceu no aeroporto, pegou um carro, depois viajou dias de barco e foi deixado em um determinado local. Lá tinha um nativo que conduziu ele até a casa de seu João. Ele ficou sabendo que seu João era um irmão, um único irmão naquele setor todo ali, daquela floresta. E então, ele chegou lá, bateu no casebre de seu João, no meio da mata. Aquela casa simples, bateu, e pela janela, sai a esposa de seu João. Ela ficou espantada, uma pessoa no meio da mata. Ele disse: olha, eu sou o pastor missionário Ronaldo Lindório. Eu vim da junta. Aí ele falou o nome. Então ele falando, dando testemunho desse, eu cheguei todo cheio de teologia, com salário, com curso, pensando que eu iria chegar ali e iria implantar um monte de igreja, começar uma obra a partir de uma pessoa. E ele disse, e a esposa dele chamou ele para entrar, eles conversaram um pouco, disse: vou levar aonde meu marido está. E ele saiu animado, descendo ali, naquele local dentro da mata. Determinado local que chegou perto de um rio, estava seu João, mexendo ali naquele barco bem pequenininho, a canoa. E ele se apresentou para seu João e começou a conversar. E seu João começou a mostrar, falar para ele como foi que ele se converteu.
E ele falou numa cruzada de tal igreja, há dias, lá perto de Belém, ele escutou o evangelho, creu em Jesus e voltou com o evangelho no coração. Sabia ler bem pouquinho, mas tinha a Bíblia e começou a ler as escrituras. E ele começou a falar, ele disse, olha, vamos em determinado canto. Eles andaram cerca de 1 quilômetro ou mais um pouco, e chegou lá, tinha uma comunidade. Ele disse, olha, aqui a gente já tem uma igreja. Aí o pastor ficou de boca aberta, como que aqui tem uma igreja? O senhor não é o único cristão? Ele disse, não, aqui a gente já tem uma igreja. E chamou as pessoas, e o pastor ficou de boca aberta. Depois ele disse, olha, a gente tem uma igreja aqui, tem uma igreja, aí foi dizendo os cantos, irmãos, a quantidade de irmãos que já existia lá, o pastor ficou de boca aberta. Ele disse, eu pensando que iria chegar ali para começar uma obra de evangelização entre os nativos, entre os índios, seu João, que com a Bíblia, e sem muito saber ler e escrever, começou a pregar o evangelho, e o Senhor estava fazendo a obra através de seu João. Sabe por quê, meus amados, isso? Porque o Senhor é que é o edificador da sua igreja. É Deus quem faz, é Deus quem vai, é o Espírito Santo, irmãos, que faz. Nós não temos o poder de ressuscitar mortos espirituais, e nem de santificar pecadores. Nós precisamos entender que somos apenas cooperadores, semeadores, administradores dos dons, porque na verdade quem edifica, quem salva, quem transforma é o próprio Cristo, e nós devemos depender dele, porque ele é o fundamento, ele é o edificador, ele é o engenheiro e arquiteto da sua igreja. Precisamos olhar para a igreja, irmãos, na certeza que até o último dia Cristo irá completar a sua boa obra. Muitos ainda serão salvos, muitos pródigos ainda voltarão à comunhão da igreja, e todos o seu povo, todos que são o seu povo, se apresentarão em sua presença, lavados, redimidos e santificados, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até aquele dia. Por quê, irmãos? Porque Cristo é o fundamento, ele é o edificador da sua igreja. Por isso, irmãos, a igreja é vitoriosa. Vale a pena continuar, irmãos, crendo em Cristo e na sua igreja. Por último, irmãos, por último, a terceira revelação da igreja aqui, porque a igreja é vitoriosa. Por último, está no versículo 18, ainda, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E perceba agora, a última parte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja é vitoriosa, irmãos, por causa da promessa recebida do seu edificador e do seu fundamento. Veja aqui, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas aqui, irmãos, se referem aos poderes da morte e todas as forças malignas opostas à igreja e ao seu reino. A igreja, irmãos, é constituída de pessoas. Nós nos congregamos em um templo. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. De forma, irmãos, que a gente pode fechar um prédio e congregar em outro canto. Eu conheci um pastor que a igreja dele tem mais de 5.000 pessoas. Já fechou não sei quantas vezes prédios, porque a igreja vai crescer, não tem mais como ficar. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E assim, irmãos, Jesus está declarando que a igreja é vitoriosa por causa da promessa que ele deu,
que as portas do inferno não poderão, irmãos, nos tirar aquilo que o Senhor nos deu por meio da sua obra na cruz do Calvário, que é a vida eterna. Ou seja, meus amados irmãos, a igreja é invencível, a igreja é indestrutível. A igreja, irmãos, não poderá ser vencida. Templos podem até fechar, mas o povo de Deus nunca será derrotado. João estava preso em Patmos, o último dos apóstolos. Quando todas as portas estavam fechadas para ele sair, o Senhor abriu uma porta nos céus. E naquele momento ele viu o Senhor. E ele viu a glória do Senhor e caiu como morto diante do brilho do Senhor. E ele disse que quando vi, eu caí aos seus pés como morto. Então o Senhor se aproxima dele e toca com a sua mão direita sobre ele e diz: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, Jesus reina nos céus, na terra, nos mares e no inferno, meus amados. Jesus reina em todos os cantos e a morte está em suas mãos. Isso é glorioso. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos deu a morte. A morte não pode nos vencer. A morte agora é a porta para a eternidade. Quando nós cremos em Cristo, Jesus se torna a nossa porta para os céus. E a morte, pastor, é fechar os olhos, acordar e ver Jesus nos esperando. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por quê, irmãos? Porque nós temos como fundamento Cristo. Ele é quem tem feito a obra em nós, meus amados irmãos, e Ele nos prometeu: as portas do inferno não podem prevalecer contra vocês, porque em Cristo Jesus, meus amados, nós somos perdoados. O apóstolo Paulo disse pelo Espírito Santo: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, meus amados? Porque Jesus é a nossa justiça. Irmãos, quando Jesus se encarna, puxa, você já parou para pensar? Porque ele não se encarnou e foi logo morrer na cruz. Ele se encarna, meus amados, para nos substituir em todas as coisas. Toda a lei do Pai, os 10 mandamentos, os 613 preceitos da lei. Você já parou para pensar por que Jesus se batizou? O batismo de João era um batismo de arrependimento de pecados. Quando a pessoa se arrependia, aí ia para João e João batizava como um símbolo de arrependimento de pecados. Um certo dia, todos foram batizados. Jesus viaja 200 quilômetros, irmãos, de lá, de Nazaré da Galileia para a Judéia, para o Rio Jordão. Jesus se apresenta, João olha para ele, e ele chega para ser batizado. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Eu sou pecador, eu sou nascido em pecado, e tu vens para que eu te batize, tu é que tem que batizar. Jesus deixa, por enquanto, para que se cumpra toda a lei. Tudo que o Pai disse que eram, irmãos, para nós cumprirmos, Jesus veio para cumprir em nosso lugar. Irmãos, isso é glorioso. Nós não entramos nos céus porque nós fazemos, mas porque Jesus fez. Ele cumpre toda a lei, de forma que quando estamos em Cristo, Deus olha para nós pelas óticas de Jesus, pela irmãos, santidade de Jesus. Ele olha para você e diz: você é santo, você é puro, você é tão puro aos meus olhos, que hoje eu te chamo de filho. E você pode dizer: Abba, Pai. E você pode vir à minha presença, você é bem-vindo, porque Jesus Cristo, meu Filho, cumpriu toda a lei por você, e Ele intercede por você. Ele é o sumo sacerdote, que transforma até as tuas imperfeitas orações por mim, a mim. Mas é mais, irmãos, Ele cumpre toda a lei, e vai na cruz do Calvário,
levar a condenação por causa dos nossos pecados. E diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, naquele momento, a teologia vai dizer que todas as obras do Pai foram feitas juntas com o Filho e com o Espírito, mas só tem uma obra, irmãos, que foi feita separada, a obra ad extra, que quer dizer, irmãos, a parte, na cruz do Calvário, somente o Filho morre, o Espírito ali, irmãos, não compartilha daquela morte por causa do pecado, e nem o Pai, é como que o Pai diz, eu viro as costas para você, sofra toda a minha ira, que era para ir sobre eles, eu vou derramar sobre você, e naquele momento, tudo que nós iríamos sentir no inferno, por toda a eternidade, irmãos, todo o desprezo, toda a ira do Pai por toda a eternidade no inferno, Jesus toma sobre si todo o abandono, toda a miséria, irmãos. Ele sofre as nossas condenações, morre, ele é humilhado, fica 3 dias no sepultamento, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, vencendo a morte, o diabo, o mundo e Satanás, e declarando que o Pai recebeu o seu sacrifício em nosso lugar. Em Cristo vai o nosso débito, o nosso ônus, e agora nós recebemos, irmãos, o crédito e o bônus. Em Cristo nós somos, irmãos, perdoados, santificados. Ele leva a nossa maldição, e agora as portas do inferno não tem como prevalecer. O diabo não pode cobrar nem acusar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a dívida foi paga, todo o escrito foi pago. Pega agora o papel da dívida e prega lá dizendo, olha, está pago, quitado, tetelestai, está tudo cumprido. Irmãos, isso é glorioso, isso é graça, isso é maravilhoso. A morte já não tem a última palavra, o câncer não tem a última palavra. Tudo isso, irmãos, é passageiro. Nesses dias eu vi a Dr. Russell Shedd novamente. Ele teve câncer, estava partindo, e ele disse, eu nunca sofri nada na minha vida, muito pouco, mas o que eu estou sofrendo agora é glorioso, porque eu sinto o Senhor me desmamando desse mundo, para me levar para a sua presença. Dr. Martin Lloyd Jones estava com câncer, e a igreja orava por ele para ele ser curado. Chegou um momento que ele disse, não ore mais, porque se fecha as cortinas daqui, e se abre na mansão celestial. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a sua promessa. Irmãos, ao longo dos séculos, pessoas têm se levantado, autoridades contra a igreja, para tentarem matar a igreja, suprimir a igreja, acabar com a igreja. Para os irmãos terem uma ideia, o que se divulga que é cristofobia, mata mais de 100 mil cristãos por ano. No entanto, quanto mais eles lutam contra a igreja, mais a igreja avança e cresce. Os historiadores dizem que no período, irmãos, de perseguição do Império Romano, quanto mais eles lançavam os cristãos ao Coliseu para os leões tragarem, quanto mais eles crucificavam os cristãos, e o seu sangue caía na terra, parecia que quanto mais caíram as sementes que brotavam de cristãos. Por quê? Porque as portas do inferno não poderão vencer, destruir a igreja, prevalecer contra a igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja é vitoriosa, por causa do seu fundamento, por causa do seu edificador, e por causa da promessa de Jesus. Irmãos, diante disso, o que nós devemos fazer? Agora,
nós devemos usar e viver a autoridade que Jesus nos deu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja agora o que ele diz, versículo 19: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. À igreja o Senhor deu as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus, irmãos, são dois: a pregação da palavra e os sacramentos. Mas eu quero me deter na pregação da palavra. Pedro e os apóstolos usaram, irmãos, as chaves, a começar ali de forma mais abrangente no Pentecostes. Ele usou para os judeus, ele usou para os samaritanos, ele usou para os gentios. As chaves do reino dos céus foram dadas à igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, irmãos, é para toda a igreja. A koinonia é bom, mas a koinonite é doença. Vivemos em koinonia é muito bom, mas vivemos somente em koinonia é doença. A igreja tem que se edificar para Deus, ela tem que adorar entre si, se edificar e para o mundo proclamar. E essas chaves foram dadas a nós. Essas chaves principalmente são a pregação do evangelho. É por meio da pregação do evangelho, irmãos, que o reino dos céus é aberto ou fechado para as pessoas. Quando eu prego o evangelho, eu estou abrindo o reino dos céus. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, meus amados, nós precisamos ter a consciência que foi somente a nós que foi dada essa autoridade. Não foi dado, irmãos, aos espíritas, não foi dado aos budistas, aos hinduístas, aos TJ, não foi dado, irmãos, às seitas, foi dado à igreja do Senhor. Então, meus amados, diante disso, a palavra diz: não devemos nos envergonhar do evangelho, porque é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados, as pessoas não serão salvas, irmãos, por séries da Netflix, elas não serão salvas assistindo a Liga dos Campeões, elas não serão salvas, irmãos, pelo real, pelo dólar, pelo euro, qualquer outra coisa. Elas serão salvas, irmãos, em ouvir a pregação do evangelho. Então, meus amados, hoje o que nós precisamos fazer é entender primeiro que nós temos autoridade e nós devemos pregar o evangelho. Você já se perguntou por que Atos termina, irmãos, com Paulo ali sendo visitado e ele pregando o evangelho, e é como se fosse um final abrupto, sem dizendo é fim, terminou, coisa desse tipo. Você já parou para pensar quando você lê Atos, terminando o capítulo 28, um final abrupto? Por quê? É como se não tivesse fim. Sabe por quê? Porque a obra do evangelho, ela continua. Ela não tem fim. Ela só terá fim, irmãos, quando ele raiar dos céus e vier. Aí sim, chegou ao fim. E até lá, foi nos dado as chaves do reino dos céus. Então, abra isso. Como, pastor? Pregue pela sua vida. Pregue pelas suas palavras. Faça grupos de WhatsApp, linha de transmissão, semeie a palavra. Pastor, não vou converter ninguém. Nunca foi esse o nosso chamado. Você foi chamado a semear a palavra. Aleluia. Faça grupo de transmissão, fala ali, leva a palavra. Convide pessoas para a igreja. Pregue, convide. Abra o reino dos céus para as pessoas. Diante disso, segundo, olhe para a igreja como uma obra inacabada, mas que terminará. Irmãos, com respeito à salvação, Jesus já nos salvou. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que pela graça sois salvos mediante a fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Amém, somos salvos, nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está fisicamente aqui, mas posicionalmente você já está nos céus, é só questão de tempo agora. Meus amados irmãos, agora perceba que aqui nessa caminhada, nós estamos num processo, é o processo de santificação. Até a vinda de Jesus, nós estamos sendo moldados, trabalhados. No planejamento já está terminado, no pagamento já foi quitado, mas no tempo, irmãos, nós estamos sendo trabalhados. Por isso, tenha paciência com seu irmão. Tem gente, eu nunca vi um tempo, irmãos, nunca vi um tempo, quando as pessoas tão fácil desistem das coisas. Estamos vivendo em um tempo que a pessoa está no grupo de louvor, não sei o que aqui acontece, eu acho que aqui não acontece. Está no grupo de louvor, tem um aborrecimento, eu vou deixar. Tem qualquer coisa, eu vou deixar a igreja. Aí passa um mês, 2 meses, depois volta pelos cantos. Tem pessoas que qualquer coisa querem deixar a igreja local. Não sei se isso aqui acontece nas igrejas batistas. Irmãos, tenhamos esperança na restauração e santificação de muitos. Tenha paciência. Meu irmão, você lê Bíblia, ora, jejua, amém. Mas tenha paciência com o irmão que não faz isso ainda. Ele não faz isso, mas quem sabe, irmãos, ele está em um ponto de santificação diante de você, e você tem outras coisas que precisa melhorar, precisa evoluir, precisa ser santificado. Meus amados, tenhamos paciência, esperança na restauração e santificação de muitos, porque o edificador não somos nós, é Cristo, irmãos. A gente fala aos ouvidos, só Deus fala aos corações. Tenha paciência com seus irmãos, tenhamos paciência uns com os outros. Terceiro, se você não é igreja de Jesus, eu não estou perguntando se você está no rol de membros da igreja, eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, eu não estou perguntando se você faz parte do grupo de louvor, eu não estou perguntando se você é batista, ou se você, quem sabe, está visitando, é metodista, ou você é assembleano, ou você é presbiteriano. Eu quero saber se você é lavado e remido no sangue de Jesus. Se você não faz parte da igreja de Cristo, não crê em Jesus, não é discípulo de Jesus, não tem um relacionamento íntimo com Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Diante disso, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Jesus. Peça que Ele transforme a sua vida. Creia somente em Jesus como seu Salvador e Senhor. Peça a Deus para fazer de você uma nova pessoa, para que você tenha Jesus como fundamento da sua vida, como seu santificador, e receber a promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Receber a vida eterna. A questão não é sobre tempo, é sobre eternidade. A questão não é sobre pastor, é sobre o Salvador. A questão não é sobre a igreja batista, presbiteriana, metodista ou assembleia. É se você faz parte daqueles que lavaram as suas vestes na obra de Cristo Jesus, no seu sangue. Meus amados, quero concluir. Uma igreja é vitoriosa, não por causa do seu belo templo, não por causa da quantidade de membros, ou da quantidade de dinheiro que ela tem em caixa, ou a posição social dos seus membros. A igreja é vitoriosa
sobre todas as coisas, se ela tem Jesus como seu fundamento, Jesus como seu edificador, e se ela de fato crê na promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, que como igreja nós possamos caminhar na rocha que é Jesus, debaixo do senhorio de Jesus, proclamando o evangelho de Jesus e olhando para Jesus. E com certeza, até a vinda de Jesus, a igreja continuará firme, porque tem Jesus como seu fundamento edificador, e tem a promessa de Jesus da sua invencibilidade. Que possamos nos amparar nisso. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Ó Senhor nosso Deus, nós queremos adorar o Senhor, porque nós não podíamos ir a Ti, então Tu viestes a nós. Tu se fizeste carne e habitaste entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Jesus, porque poderíamos estar mortos ainda e caminhando para a destruição eterna, mas o Senhor nos amou, não por nada que pudéssemos fazer, porque de fato nossas obras totalmente corrompidas, fracos para cumprir a Tua lei, mas o Senhor veio a nós, cumpriu a lei por nós, nos fez santos, levaste a nossa condenação. E hoje Tu és o nosso fundamento. Aleluia. Hoje Tu és o nosso santificador. Hoje nós temos a Tua promessa. E isso é suficiente para nós. Jesus, Tu és suficiente para nós. Tu és a nossa porta. Tu és o nosso bom pastor. Tu és a nossa videira. Tu és o nosso pão vivo. Tu és a nossa luz. Tu és a água que sacia a nossa sede. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu Espírito que nos convenceu e tem operado todas essas coisas em nossas vidas. Continua a edificar nossas vidas. Continua a nos abençoar pela Tua misericórdia. Continua a abençoar as igrejas aqui reunidas, a santificar, edificar. Continua a abençoar cada irmão, cada irmã, cada família, cada pastor, cada servo Teu, cada diácono, cada presbítero, cada líder de departamento. E essa igreja, a quarta igreja Batista Betel, que o Senhor continue a edificar essa igreja para a glória do Teu santo e bendito nome. E assim nós te oramos, em o nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amados.